Vamos lá, pessoal. Estamos aqui de volta para a nossa aula de protesto. Caderno 24, tá, gente? E aí, como a gente aproveita sempre essas aulas aqui para conversar com vocês. Gente, eu, inclusive, estou mudando agora e depois eu vou rever as outras gravações que eu fiz, porque eu estava gravando direto na internet, né, pela rede, direto no YouTube para disponibilizar para vocês. Só que eu vi seguinte, a minha região aqui, ela está num período agora de muita chuva, chuva intensa, e aqui é o chamado período das águas. Esse período das águas aqui, o que acaba acontecendo? Cai muito a conexão da internet, a gente tem uma dificuldade, há uma oscilação muito grande, e aí a voz fica trêmula, fica cortada, picotada. Então eu vou rever depois os vídeos anteriores para ir corrigindo, porque agora eu estou com um programa específico para gravar aula para vocês. E também vou utilizar a estratégia agora de pegar o caderno de vocês, e aí eu queria já montar essa metodologia. Porque eu percebi, por exemplo, que a minha equipe estava preparando os slides e tudo mais para eu pegar lá os pontos principais, mas estava desconectado do material de vocês, então fica só uma aula por uma aula. Eu quero fazer uma aula direcionada. Como vocês estão com o caderno na mão, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês aí agora, o caderno 24, coloque na mesa, pegue marca-texto, pegue caneta, para você fazer o quê? Você ir anotando o que eu for falando, o que não tiver escrito ali, marcando com marca-texto, né? As palavras que eu também for ressaltando aqui, reforçando. Por quê? Porque nós vamos fazer um estudo direcionado. A gente não vai ficar aqui falando, não vou fazer o possível para não sair do caderno, tentar ficar dentro do caderno. Por quê? Porque muitas vezes vem muita coisa que eu posso estar falando para vocês, mas nós temos outros cadernos. Tá? E para não ficar muito longo e você fazer um estudo direcionado, a gente fazer vídeos mais curtos. Vamos tentar fazer o vídeo quanto mais curto possível para você dar aquela batida rápida de 15, 20 minutos, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar aqui então pelo caderno 24, né? E aqui ele vai trazer o quê? O procedimento protesto. Quais são as fases essenciais do protesto? E aí outra coisa também, outra dica, você pode acelerar esse meu vídeo. Eu falo um pouco mais, eu falo rápido, né? Mas muitas vezes para quem está no estudo do dia a dia, é muito devagar ainda. Então você pode acelerar e vai ficar compreensível. Você pode botar no 1.25 ou no 1.50. Eu geralmente assisto o vídeo já nessa velocidade, porque a assimilação é mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Procedimento do protesto. Vamos para as fases então essenciais e essas fases estão lá do artigo 12 ao artigo 24. Gente, aqui, nesse caderno 24, eu estou falando basicamente do procedimento que está na 9492. Eu fiz um outro caderno, que é o caderno especial, que é o 46, já está disponível na plataforma para vocês. Esse caderno 46 já é o protesto à luz do Código Nacional de Normas. Então tem minúcias, tem peculiaridades. Por quê, gente? O Código de Normas é uma regulamentação de tudo que nós temos em relação ao protesto. Então é o quê? É como você deve agir no dia a dia ali, nas minúcias mesmo, né? E acaba que a lei ela acaba sendo muito mais genérica. E a lei tem uma dificuldade mutacional muito maior do que o provimento. O provimento, o CNJ entende que houve uma mutação social que precisa fazer uma adequação para a realidade da atividade do protesto, ele vai lá e faz. Agora, para alterar uma lei, existe todo um processo legislativo dificultoso no Congresso Nacional. Então, a gente sabe que para ter uma alteração legislativa na lei é muito complicado, muito complexo. Enquanto que no provimento, e aí no nosso Código Nacional de Normas, que hoje tende a uniformizar todos os códigos de norma no Brasil, o CNJ faz isso de maneira mais séria, mais rápida, no processo legislativo, que não é só função típica, mas atípica, muito mais rápido do que, na própria lei, ok? Então vamos lá, a gente vai passar o 9492 com muito mais rapidez, mas o foco depois de minúcias vai ser no Código Nacional de Normas. Eu estou preparando cadernos especiais do Código Nacional de Normas. Então, vamos ter caderno especial de protesto, de imóveis, de notas, RTDPJ, RCPN, que tem muita coisa no Código Nacional de Normas. Então, nós vamos ter a parte geral, teoria geral. Então, nós vamos ter cadernos especiais do Código Nacional de Normas. Para quê? Porque eu entendo que é a principal fonte normativa
da atividade notarial registral e, além de ser a principal fonte normativa, será a principal fonte de extração de questões para essa nossa prova do ENAC. Entendo dessa forma, se efetivamente a FGV for fazer uma prova inteligente e muito atrelada à atividade, ok? Até mesmo o diálogo interdisciplinar entre constitucional, administrativo, tributário, civil vai estar todo dialogado com o Código Nacional de Normas. Por isso que nós fizemos cadernos especiais para eles, tá? E aí serão aulas um pouco mais profundas aqui com a gente. Esse daqui, vamos lá então. Na 9492, estamos olhando pela 9492, primeiro, apresentação e protocolização do título. Gente, vamos lá. Essa apresentação do título, ela pode ser tanto física quanto eletrônica. Lá, inclusive, já na plataforma de vocês, já tem o caderno especial de centrais, salvo engano é 45, tá? É um caderno especial do Código de Normas que fala só das centrais eletrônicas, tá bom? Então aqui, um título ele pode ser hoje apresentado não só no protesto, como nas outras atividades também, de forma física ou de forma eletrônica, tá bom? No protesto é feita pela central de protesto, SEMPROT, ok? Essa protocolização, após a apresentação, então, é a apresentação e protocolização. São duas coisas distintas. Uma coisa é a apresentação é feita pelo credor. A protocolização já é um ato do próprio tabelião, tá? Ele mesmo já faz essa protocolização. E qual é o tempo que o tabelião tem para protocolizar um título apresentado? 24 horas, guarda isso aí, 24 horas. Então, o título chega para mim hoje, eu tenho D mais um, até 24 horas para fazer a protocolização deles. Tá? Esse 24 horas não é estritamente o horário que o outro enviou e o horário que você tem que fazer, né? Mas guarda isso, é o D mais um, é um dia útil após a apresentação. E aí, o que o tabelião faz nesse momento? Uma análise formal do título, tá? Análise formal do título, é feita uma análise formal do título. Essa análise formal do título, que é feita pelo tabelião, ela, então, é diferente da análise material, guarda isso. Porque se é uma análise formal, ele vai analisar os caracteres extrínsecos do ato, extrínseco. Então, se houver vício formal, assinatura, preenchimento, data, rasura, emenda, ou seja, são características externas ao título ou de validade formal do título que vai efetivamente ser qualificado pelo tabelião, tá bom? Então, se tem vício, ele é devolvido, o título é devolvido, obstado, porque ele não pode entrar com vício no tabelionato. Legal? Segunda fase. Professor, então aqui nessa apresentação, se é análise formal, eu posso avaliar a caducidade? O que é caducidade? Produção de efeitos. Eu posso avaliar prescrição? Não, eu não posso analisar nem prescrição nem caducidade, porque isso aí é o quê? É análise material. Ou seja, há inclusive, ser um processo muito célere, imagina o Instituto da Prescrição, o que pode estar no Instituto da Prescrição, ou seja, será que teve interrupção prescricional? Será que teve suspensão prescricional desse crédito? Ou seja, tanta coisa pode ter acontecido. Então, não é avaliado, não há, ou seja, num processo tão sério, não há possibilidade de avaliar prescrição e caducidade. Não há também análise material. O que está por trás da dívida? Essa dívida realmente existe, não existe? Era um negócio. A pessoa não pode chegar com um cheque, uma nota promissória ou um contrato e o tabelião questionar, tá, mas essa nota promissória é oriunda de que negócio jurídico? Não importa, não interessa, não faz análise material. Isso é importante porque depois a gente vai ver na intimação. Uma vez intimado o devedor, ele pode contestar, ele vai poder contestar essa dívida? Ele pode. E se for indevida, ele deve, mas não ao tabelião. Porque se o tabelião não faz análise material, não é ao tabelião que ele vai contestar. Ele vai contestar quem? Ele pode contestar o credor, ele pode ir ao credor e comprovar que a dívida foi paga, e aí o credor, então, tem a obrigação de fazer a desistência do protesto. Ele pode ir ao juiz, ao judiciário, e comprovar que a dívida
é indevida e pedir a sustação do procedimento do protesto, ele pode pagar e depois fazer o comprovar e repetir, dependendo do que da dívida, fazer a repetição do indébito, pedir o ressarcimento em dobro, ou seja, as três possibilidades de afastamento do protesto são essas daqui. Não adianta vir ao tabelião e falar assim, não, mas essa dívida ela é indevida porque o serviço não ficou bem prestado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, não, porque... não tem como. O que pode se fazer? O que o tabelião pode fazer? O máximo que ele poderá fazer e deve fazer é se essa contestação ou impugnação, através da intimação, né, foi feita a intimação da dívida, a impugnação da dívida junto ao tabelião, o que o tabelião pode fazer? Um chamado contraprotesto. O que é o contraprotesto? É fazer consignar no instrumento de protesto as informações que estão sendo trazidas pelo devedor. Então, o devedor ele vai ter que fazer por escrito, ele faz por escrito a impugnação dele e isso é lançado no instrumento de protesto. Vai servir de prova futura, inclusive para ele, mas não obstará o protesto. Por quê? O protesto não pertence ao tabelião. O protesto é um requerimento do credor e é o credor que responde por ser o protesto indevido ou não. O tabelião vai fazer só análise formal e também cuidar da validade procedimental do protesto. Ou seja, se houver qualquer tipo de vício, descumprimento legal de uma das fases do procedimento do protesto, é responsabilidade do tabelião. Agora, a responsabilidade pelo material e pelo negócio e por retirar ou desistir do protesto em reconhecendo que há um envio indevido é do apresentante e não do tabelião, ok? Beleza, gente? Vamos lá. Então, intimação. Segunda fase. Uma vez feita a apresentação, protocolização, análise formal, o tabelião vai para onde? Intimação do devedor. Então, ele vai intimar o devedor. Tem toda uma peculiaridade específica para a intimação aqui, tá? Vamos guardar isso. Primeiro, a intimação não é pessoal. Se cair na tua prova lá uma historinha dizendo que fulano não foi, digamos, Tício foi intimado pelo cartório, um credor apresentou um título contra Tício. Após apresentação e protocolização, o tabelião expediu a intimação. Preposto da serventia ou um portador do tabelião foi até a residência de Tício. Chegando à residência do Tício, constatou que Tício não estava presente, ele estava ausente, mas encontrou lá a sua mãe. Estava presente só a sua mãe, a sua tia, seu pai, seu irmão, estava presente, mas Tício não estava. Então, o portador, ou preposto do tabelião, intimou a mãe de Tício. A mãe de Tício se predispôs a receber a intimação, recebeu a intimação e assinou a intimação. Ou seja, a intimação foi entregue à mãe de Tício, no endereço dele. E aí, então, dias depois, Tício vai à serventia, ou logo depois Tício vai à serventia, ou então entra com uma ação judicial impugnando o vício na intimação. Por quê? Porque ele foi protestado, e aí ele não pagou a dívida, né? Ele foi protestado, e então alega que houve falha, houve nulidade na intimação, porque a intimação não foi feita pessoalmente por ele. Ele não assinou intimação nenhuma. E aí a questão vem lá, tá certo, não tá certo, tal. O que você vai olhar, qual é a opção que você vai procurar? Que a intimação é válida. Por quê? Porque ela não precisa ser entregue pessoalmente a Tício. Tício não precisa ser intimado pessoalmente. A intimação ela é considerada cumprida se entregue no local, no endereço indicado pelo apresentante. É aí que se cumpre a intimação. Gente, eu acho que isso assim é uma pegada muito boa em prova para quem não conhece o protesto. É uma pegada muito boa. Por quê? Porque tem de advogado que vem aqui muitas vezes impugnar porque o cliente dele não foi intimado pessoalmente.
E eu falei, não, mas ele não precisa ser intimado pessoalmente. Ele pode, qualquer um da residência pode receber no lugar dele. Tá? Então, aí eu tive até uma reclamação de uma advogada que teve aqui, que era a intimação em relação a ela. Foi o sócio dela que recebeu no escritório dela. Ele se predispôs a receber e ela achou que aquilo era inválido, porque ela que tinha que ter sido intimada no endereço e pessoalmente. Tá? Então, não é pessoalmente. Guarda isso, porque isso aí é objeto de prova. Se cair, derruba muita gente. Tá? Então, a intimação é feita no endereço fornecido pelo apresentante. Pode ser por portador, AR, aplicativo de mensagem, correio eletrônico. Guarda isso, isso é uma novidade da 14.711. E isso veio através do advento, né, do nosso estado de pandemia que nós tivemos. A pandemia acelerou muita coisa na forma virtual. Então, gente, hoje é possível fazer intimação eletrônica, inclusive através de aplicativo. Guarda isso. Aplicativo WhatsApp, eu posso intimar pelo WhatsApp? Sim, desde que haja efetivamente a confirmação do recebimento. Cuidado, não é só envio, não basta eu enviar. Eu tenho que enviar, mas eu tenho que ter o quê? Elementos de confirmação. Então, eu tenho que ter a plataforma adequada para a confirmação de que essa mensagem foi recebida por aquela pessoa que está cadastrada naquele telefone que você tem certeza que é dela, ok? Beleza? Então, eu preciso que a pessoa responda? Não, ela precisa o quê? Existem sistemas é, na prova ele não vai entrar nesse detalhe, mas aqui para você entender, eu preciso que o devedor responda efetivamente, ele responda pessoalmente ou virtualmente que recebeu a mensagem, tal, tal, tal. Não, tem as ferramentas de aferição de recebimento da mensagem, tá? E aí vai, beleza, mas é uma forma de ser. E aí, gente, nós temos então a intimação real, que é aquela entregue no endereço, ou no endereço, é interessante, guarda isso, endereço físico ou endereço eletrônico. Porque quando eu posso fazer por correio eletrônico, mensagem de aplicativo e tudo, é o endereço eletrônico. Então, eu posso fazer endereço físico e endereço eletrônico. E se nos dois casos houver frustração, digamos, aí tem uma ordem. Se no endereço eletrônico for frustrado, eu já posso enviar para o edital? Não pode. Então guarda isso. Digamos que ele conta a historinha, que eu posso intimar pessoalmente, eu posso intimar fisicamente e eu também posso intimar no endereço físico ou no endereço eletrônico. Tá? Quando fala fisicamente, não é pessoalmente, cuidado. Fisicamente é no endereço físico ou no endereço eletrônico. Mas aí eu primeiro faço no endereço eletrônico. Por quê, gente? Ainda tem isso, porque o endereço eletrônico tem menos custo. E é menos custo para todo mundo. É menos custo para o tabelionato, é menos custo para o devedor, porque todos os custos desse processo de protesto vai ficar por conta do devedor final. Se esse devedor pagar, né? Se o devedor pagar essa dívida ou cancelar esse protesto, for protestado, cancelar no futuro. Então, assim, o protesto hoje ele é submetido a um evento futuro incerto. Essa é a grande verdade, porque essa é a regra geral. Você vai ver que tem exceções aqui, porque assim, a regra era, você tem que antecipar as custas. Hoje a regra se título tem até um ano, você não antecipa as custas. E dependendo dos órgãos que o banco ou a instituição financeira que está enviando, também não há antecipação de custos. Então, hoje, o protesto, o recebimento dos emolumentos pelo protesto é submetido a um evento futuro incerto. Você não sabe nem se vai receber um dia. Essa é a grande verdade. Mas aí, vamos lá. Guarda isso. Primeiro, você fez a intimação eletrônica. Foi frustrada. Se foi frustrada, tem que fazer a física. Aí faz a física. A física também foi frustrada. Se houve frustração na eletrônica e na física, aí você faz o edital, tá bom? E o que diz o edital efetivamente? Já lá pelo Código de Normas, o edital ele deve ser publicado na CEMPROT. Essa é a regra. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia, a gente, além de publicar o edital na CEMPROT, a gente publica na CEMPROT, a gente publica no Diário Oficial da Justiça e a gente coloca no mural do cartório. Mas hoje, pelo Código de Normas, o que é obrigatório?
publicar pela CENPROT, pela Central Eletrônica, ok? Tranquilo? Se o devedor for desconhecido, não localizado ou domiciliado fora da comarca, então a intimação é feita por edital. E a lavratura do protesto? Gente, a lavratura do protesto, o prazo de lavratura do protesto é de 3 dias após a protocolização. Lembra da protocolização? Apresentante apresentou. Eu tenho 24 horas para protocolizar. A partir daqui começa a contar o meu prazo para protestar. Dentro desse prazo para protestar de 3 dias, vem toda uma cadeia. Cuidado para não confundir com os seus estados aí. A galera que é de estados, por exemplo, São Paulo, é 3 dias após a intimação. Aqui não, tá? Nós estamos na norma geral. Rio Grande do Sul também é após a intimação, 3 dias após a intimação. Aqui não, aqui é após a protocolização. Não leve engano, não leve estudo de normas locais para essa prova nacional, tá? Lá ele não vai fazer perguntas de código de normas locais. Então aqui é 3 dias após a protocolização. Então, dentro do protocolo, a partir da protocolização, eu tenho 3 dias para protestar, tá? É o terceiro dia útil, não contando a data da protocolização. Então, assim, dia 1º foi apresentado. Protocolizei no dia 2. Quando é que começa a contar o prazo de 3 dias? No dia 3, porque o 2 é desconsiderado, tá? Então, é a partir da protocolização, excluindo ele. E aí, 3, 4, 5. No dia 5 é realizado o protesto. Faça, não, faça chuva ou faça sol, ou seja, tem que ser no dia 5. Ah, professor, então faça chuva ou faça sol, tem que ser protestado? Vai depender. Por quê? Porque você tem que ter cumprido todo o rito. Se um dos ritos aqui não foi cumprido ainda, não vai poder protestar. Por quê? Você só pode protestar depois de intimado. Ah, professor, mas eu fui intimar, fui achar a pessoa no dia 4. Pode protestar no dia 5? Intimei ela no dia 4 para protestar no dia 5? Sim, 24 horas depois. Há muitas vezes uma reclamação, o cara recebe a intimação, pô, mas peraí, já vence amanhã? Como assim? Vocês me deram um dia só? A lei diz que vocês têm que me dar 3, gente. Eu já tive vários problemas aqui na minha comarca por causa disso. Uma briga danada, o pessoal me mandando mensagem, ligando, reclamando, vem aqui no cartório. Poxa, mas a lei diz que você tem que me dar 3 dias, você só me deu um dia. Eu não te dei um dia. É porque existe um procedimento a cumprir. Muitas vezes é distante. Por exemplo, eu tenho um município que eu atendo aqui que está a 2 horas de distância para poder intimar. E muitas vezes a pessoa ainda mora numa linha, e aí que é área rural, aí você ainda tem que entrar para dentro daquela linha lá. O correio, muitas vezes, chega lá, já está vencido. Aí o correio chega lá com a intimação, algumas que eu mando pelo correio, chega após vencimento. Já venceu. Porque eu só tenho 3 dias, então eu não posso, de cara ali na protocolização, emitir um prazo superior a 3 dias. Não posso. O prazo, esse aqui é o prazo fatal. Eu não consegui chegar nesse devedor antes do prazo fatal, ele vai ter 24 horas após intimado para pagar. E aí eu tenho que emitir, então ele tem que entrar em contato com a serventia, eu tenho que emitir uma nova guia de pagamento para ele poder pagar. Mas perceba, essa é uma possibilidade de prorrogabilidade legal do trido. Tá? Mas, claro, outra coisa, eu vou ter que justificar por que eu não fiz isso aqui dentro do trido legal. E aí, no meu instrumento vai ter essa justificativa, que pode ser acatada ou não pela corregedoria. Porque quando a corregedoria faz a correção, ela vai avaliar se você está cumprindo o trido legal, que é o prazo legal para protesto. Você não pode extrapolar esse prazo. Isso não pode ser uma regra. Ah, teve um imprevisto. Ah, um período muito chuvoso, muito forte. E aí os intimadores não conseguem chegar aos locais, porque as intimações, gente, não dá para ser feita muitas vezes de carro, todas são feitas de moto, né? Então, veículos de 2 rodas, o correio, mesma coisa. Então, assim, há muitas vezes um impedimento físico, natural, de você não conseguir fazer. Aí há o quê? Uma prorrogação do trido legal. Mas perceba, tem que ser protestado dentro dos 3 dias. Então, quais são as exceções do protesto não ocorrer em 3 dias? Caso o devedor seja intimado no último dia, digamos que no dia 5 chegou a intimação para ele, ele foi intimado, ele vai ter mais 24 horas. Ou depois do dia, ele também vai ter mais 24 horas. Perceba?
Então, que a exceção ao trido para o protesto é quando o devedor foi intimado no último ou após a data do protesto. E ainda tem mais. Digamos que ele não foi localizado. Nesses 3 dias é que ele não foi localizado de forma física. E aí o que nós temos que fazer? Fazer a intimação por edital. E o edital é a mesma coisa. Você vai enviar para o edital hoje, vai publicar amanhã para ele comparecer no outro dia. Então leva mais 3 dias, perceberam? Mas você tem que fazer esse rito, tá? O rito do edital, mesma coisa. Você vai mandar para o edital depois de publicado. Foi publicado hoje, para ele comparecer no dia seguinte. 24 horas para comparecimento. Não compareceu naquelas 24 horas, aí sim o protesto é realizado e muitas vezes ultrapassa o trido legal. Ok? Tranquilo? Bom, e aí eu tenho a fase do pagamento. Digamos que, para vocês terem ideia aí, depois de intimado, o que pode acontecer? Primeiro, pagamento, ou retirada, ou protesto. Eu ainda boto aqui, se tem que colocar que não foi colocado, você inclui aí agora, porque é isso, gente. A gente já está fazendo aqui com material, porque se faltar alguma coisa, você já vai colocar, ó, pagamento retirado ou lavratura. Mas nós vamos colocar aqui, ó, pagamento, retirada, sustação judicial, sustação só pode ser a judicial, tá, gente? Sustação judicial ou lavratura. Aqui são as 4 hipóteses depois da intimação. Ou houve o pagamento, a pessoa pagou, afastou o protesto. Ou houve a retirada. O que é a retirada? Retirada ou desistência aqui, tá? Vou botar aqui, retirada ou desistência. Retirada ou desistência. O que é retirada ou desistência? O credor, então, desistiu. Sustação judicial, o devedor foi direto ao judiciário impugnar a dívida e o juiz, então, deferiu uma liminar para sustar o procedimento, ou, em não ocorrendo em nenhuma dessas 3 hipóteses, o quê? A lavratura. Tá? A lavratura aqui. Ok? A lavratura. Legal? Então, são as 4 possibilidades após a intimação. Então, dentro do prazo, né? A quitação, se houver quitação, desistência, pronto, já expliquei isso aqui, ok? Lavratura do protesto. O que vai ocorrer com a lavratura se nenhuma das hipóteses acontecer aqui? Lavratura. E como é que é a lavratura? Ato formal solene, como a gente viu, que vai consignar o quê? A inadimplência. Ele é gera então um instrumento de protesto com os seguintes dados essenciais, ou seja, todos os dados referentes aqui o título, vai entrar a qualificação do título, qualificação do devedor e a qualificação do credor. Então, data e número do protocolo, que são os dados da serventia, nome do devedor e do credor, qualificação deles, valor, identificação do título, certidão das intimações e assinatura do tabelião. Gente, perceba aqui, uma coisa que tem que estar no instrumento é certificar que a pessoa foi intimada. Eu não tenho como lavrar o protesto sem fazer essa certificação, porque essa certificação é que vai me permitir fazer a lavratura. Eu vou falar, ó, ele foi intimado e nada aconteceu, nem o pagamento, nem a desistência, nem a retirada, nem a sustação. Claro que eu não vou precisar falar isso aqui, porque isso aqui não são atos dele, tá? Isso aqui não é ato dele, isso aqui não é ato dele. A única coisa que é ato dele aqui, do devedor, é o pagamento, eu vou falar. Foi intimado e não pagou. Não pagou, que é ato dele, tá? Então, intimado, não pagou, nada alegou, não pagou. E aí eu certifico, então, que ele foi intimado, não pagou e por isso está sendo lavrado o protesto. Essa certificação tem que estar. Digamos que ele vem e alegue alguma coisa. Eu não paguei porque esse credor não me entregou as mercadorias, não fez isso, não fez aquilo outro e tal. A gente pega o requerimento dele e coloca essa informação dentro do instrumento de protesto que o devedor intimado da forma tal como foi intimado. Porque aqui, gente, você não fala só que foi intimado, você fala como foi intimado, qual foi o tipo, foi fisicamente, estava presente, foi ou não, foi por edital, por que motivo? Tem que colocar aqui. Agora, ele foi intimado, ele alegou, fez a alegação, eu tenho que botar aqui um tópico de contra-protesto, que é o quê? Ele alegou isso, que não afasta o protesto, não vai afastar o protesto, mas vai servir de prova depois, tá bom?
vai servir de prova. Deixa só rapidinho eu colocar aqui, gente, o meu computador acusou ele para desligar. Ah, beleza, gente, já botei aqui para carregar. Vamos lá, então. Então, vocês já viram ali que faz o contraprotesto, né? Assinatura do tabelião, do preposto. O tabelião, gente, não precisa assinar os atos dos instrumentos de protesto. Pode ser o quê? O escrevente autorizado, tá? Então, os atos podem ser praticados dentro do tabelionato de protesto. O teu escrevente autorizado, ele pode fazer tudo, 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 tudo. A gente vê que tem exceção lá no tabelionato de notas, mas aqui não, ok? Protesto pode ser por falta de pagamento, mais comum, falta de aceite e devolução. Gente, guarda isso. Há possibilidade de ter protesto não só por falta de pagamento, mas também por falta de aceite e falta de devolução. E vamos guardar isso aqui, gente. Não vamos errar isso em prova. Por quê? Muitas vezes vem aquela pegadinha na prova de um título que foi apresentado para o tabelião, para ele fazer a qualificação, esse título, e foi solicitado o protesto por falta de aceite. Só que o título já estava vencido. Vamos guardar aqui a lógica disso aqui, gente. A lógica. Você não vai errar isso aqui, porque isso aqui é muito lógico. Perceba. Foi gerado um título. Ele depende de aceite do devedor. Então, o credor, ele gera o título e manda para o devedor, para ele aceitar. Né? Por exemplo, uma duplicata com aceite, uma letra de câmbio com aceite. Tá? Então, aceite eu aceito, eu reconheço essa dívida e manda de volta para o credor. O credor está com aquele título, ele pode negociar, pode fazer o que ele quiser, porque ele tem uma garantia de que o título foi aceito. Se foi aceito, ele não cabe em relação a ele contestação. Por exemplo, a duplicata mercantil ou duplicata de serviço, quando ela tem aceite e é apresentada fisicamente, o tabelião não precisa exigir a comprovação de que o serviço foi prestado. Por quê? E nem que a mercadoria foi entregue. Por quê? Porque foi aceita. Então, uma duplicata aceita, ela não precisa de demais comprovações. Agora, eu posso apresentar ao cartório uma duplicata não aceita, não teve aceite, para protesto, depois de vencido? Posso, desde que eu comprove que o serviço foi prestado e que a mercadoria foi entregue. Perceba? Então, mesmo sem aceite, eu posso apresentar? Sim, pode apresentar. Por quê, gente? A duplicata é um título causal. A duplicata é um título causal. Por que eu tenho que fazer essas provas, professor? Porque ela é de emissão unilateral. A duplicata você está emitindo unilateralmente. Eu posso chegar aqui agora, vou emitir aqui. Olha, qual é o seu nome mesmo? Vou emitir aqui agora uma duplicata contra aqui o meu mentorado fulano de tal. E eu emito a duplicata aqui, já registro no banco e está lá a duplicata gerada unilateralmente. E eu posso pegar isso aqui e negociar no banco, inclusive. Perceba? Então, se é unilateralmente, tem que ter uma prova de que há o quê? Um acordo, um negócio jurídico por trás. Qual é o negócio jurídico? Ele é causal, então tem que buscar a causa. Por que ela foi gerada? É unilateralmente? Sim, mas cadê a causa? Então, o sacador, ele saca contra um sacado, contra alguém. E esse alguém tem que ter o quê? Uma relação jurídica, negocial, para justificar a emissão dessa duplicata. É diferente do cheque. Quem é que emite o cheque? O emitente do cheque, o sacador do cheque, é o próprio devedor. Então, ele mesmo já está assinando e emitindo. A nota promissória, o próprio devedor está emitindo a nota promissória. Então, o sacador de uma nota promissória, ele é o quê? Ele é aquele que está prometendo pagar. Nota promissória, ele está prometendo pagar. Ele mesmo que emite o documento. Percebe, então, que esses papéis de sacadores são diferentes? O sacador de uma duplicata é o credor. Os sacadores desses outros títulos são os devedores. Então, o próprio devedor está dizendo que deve. Então, não há necessidade de ter o quê? A anuência da outra parte, certo? Na duplicata precisa, porque o sacador aqui, ele é o credor e ele está sacando de forma unilateral. Então, quem está emitindo o título não é o devedor, é o credor contra o sacado devedor. Percebeu? Então, por isso que ele tem que ter aceite. Letra de câmbio, mesma coisa. E aí, o que acontece? Você tem aqui, eu não tenho aceite, mesmo assim eu posso levar a protesto? Pode.
Pode, desde que você tenha o quê? A comprovação de que você prestou aquele serviço ou a comprovação de que você vendeu aquela mercadoria. A prestação de serviço, geralmente, ela está pautada em contratos. De repente, você faz um contrato de prestação de serviço, emite uma duplicata para pagamento futuro. Não é isso? Por quê? A prestação de serviço, ela foi pactuado ali que a pessoa vai pagar em parcelas. Legal? E aí você faz duplicatas com vencimentos futuros. Tá? Essa duplicata, então, de prestação de serviço, ela pode ser apresentada à protesto? Sim, mas tem que ter o quê? A comprovação de que você prestou esse serviço. Ou então, atualmente, vocês sabem disso, já há alguns anos para cá, pode ser apresentada por indicação. E essa indicação, quando o próprio credor ele emite a duplicata e ele quer enviar ao protesto, ele não vai enviar a duplicata, porque ele vai enviar eletronicamente ou por outro meio qualquer para o cartório, mas ele não vai levar fisicamente, ele vai levar virtualmente para o sistema do cartório, né? Ou pelo site, ou pela central, pela Semprot, ele vai enviar esse título. Então, ele não vai enviar o próprio título, ele vai enviar as indicações. Eu posso, então, professor, enviar as indicações de um título para protesto, só indicar, é tanto número tal, a duplicata número tal, do valor tal, vencimento tal, e para protestar valor de tal. É isso, só as indicações, só as indicações. Só que aí, esse credor, ele tem que assumir toda a responsabilidade civil, penal, administrativa, que seja, sobre essas indicações. Então, ele vai fazer uma declaração junto com as indicações de que esses documentos, que a dívida foi constituída de forma legítima, legal, que ele possui que ele possui a cópia, ele possui a original do título e que ele se predispõe a apresentar em juízo, se for preciso. Então, essa declaração de responsabilidade tem que fazer, e se isso cair na tua prova, você tem que identificar isso. Ele tem que fazer essa declaração de responsabilidade, ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos guardar esse procedimento aqui, as possibilidades do protesto. Pode ser por aceite, por devolução, por pagamento. Quando é pagamento é fácil. Quando é que eu protesto por falta de pagamento? Porque não foi pago. Quando eu protesto por falta de aceite? Porque o devedor não quis colocar o aceite. Quando eu protesto por falta de devolução? Porque eu enviei para ele aceitar e ele sequer devolveu. Percebeu? Então guarda isso. Vamos guardar, vamos tentar entender a lógica para não ficar decorando. Então tá, eu emiti um título. Mandei para o devedor para ele aceitar. Ele não me devolveu. Eu vou protestar, vou até o cartório, vou fazer o protesto por falta de devolução daquele título. Ok, uma hipótese. Ele devolveu, mas ele não falou, não vou assinar aceite nenhum, não. Então eu vou, cartório de protesto, vou solicitar o protesto por falta de aceite, porque ele não quis aceitar, se responsabilizando por aquela dívida, anuindo, concordando, eu devo mesmo. Ele não quis aceitar. Devolveu, mas sem aceitar. E digamos que eu agora venceu o título e eu quero protestar por falta de pagamento. Então, ele não devolveu, eu fui lá e protestei por falta de devolução, ok. Ele devolveu, mas não assinou, não aceitou, eu vou lá e protesto por falta de aceite, ok. Depois, não venceu e ele não pagou. Eu vou lá e protesto por falta de pagamento. Perceba que tem uma lógica, uma ordem? Tem. Agora imagina. A pessoa, eu enviei, ela não devolveu. Ou ela devolveu, melhor, ela devolveu, eu não protestei. Ou ela devolveu sem aceite, eu também não protestei. Aí venceu. E eu agora quero protestar. E aí eu peço o protesto por falta de aceite. Gente, percebe que não tem lógica? Percebe que isso foge à lógica? Mas mesmo fugindo à lógica, isso teve que ser colocado no ordenamento jurídico. Teve que ser colocado. Então tem lá, isso cai demais em prova e as pessoas erram. Por quê?
Porque muitas vezes ele vai contar uma história de que alguém enviou um título para o tabelião para fazer o protesto por falta de aceite. Só que aquele título já estava vencido. E se o título, guarda isso, se o título já está vencido, qual é a lógica de você pedir o protesto por aceite? O tabelião tem que devolver. Então vai estar lá, o tabelião devolveu, ele está errado, por quê? Porque eu vou tentar te enganar. O tabelião errou, porque está previsto o protesto, falta de aceite. Existem 3 formas de protesto: pagamento, aceite, devolução. E o tabelião negou. E por ele ter negado, ele praticou infração e tal, porque ele devolveu um título que o solicitante pediu protesto por falta de aceite. Gente, guarda isso. Se já venceu, qual é a lógica de você pedir protesto por falta de aceite? Porque a lógica do protesto ali é por falta de pagamento e não por falta de aceite. O prazo do aceite já acabou. O prazo de aceite era até vencer. Venceu, agora você tem que protestar a falta de pagamento. E o cara não aceitou mesmo. E aí você tem que provar que prestou o serviço, ele tem que pagar, perceberam? Então vai ter questões assim, e tem gente que erra isso porque não entende a lógica. Guarda isso. Se um título foi enviado ao cartório de protesto solicitando protesto por falta de aceite, mas ele já está vencido, não tem lógica pedir falta de aceite, tem que ser falta de pagamento. E aí o tabelião vai devolver. É só guardar essa lógica que vai cair questão assim, você vai acertar, tá bom? Beleza? Averbações, gente, é possível fazer averbação no cartório de protesto? Sim, em todas atividade notarial registral, você pode averbar erros materiais, número errado, tá? Pode ser feita. E aí sempre também, de ofício a requerimento. De ofício por quê? De ofício porque o tabelião percebeu, ele tem os documentos todos ali, e ele, nossa, olha só, gente, a gente errou aqui, o CPF da pessoa é 1 e ele mesmo constatou que houve um equívoco, o nome está errado, grafia errada, escrito errado. Se a falha foi do cartório e os documentos estão ali que comprovam que está errado efetivamente, é um erro material, o tabelião pode corrigir de ofício. Agora, a parte também pode requerer, tendo notado, e eu percebi aqui, o escrevente, eu percebi aqui que o protesto foi feito de maneira equivocada, meu nome está errado, tal. Ele, então, pode fazer, a pessoa pode perceber isso e fazer o requerimento e solicitar a retificação? Sim. Tá? Então, tanto de ofício quanto a requerimento, gente, em toda atividade notarial registral vai ser possível, tá? É claro, você tem que ter a comprovação já em mãos, porque geralmente a requerimento é assim, você não tem o documento em mãos, e aí a pessoa vem e requer e junta o documento para mostrar que houve um erro ali, tá? E aí o tabelião vai fazer, então, a correção, é obrigado a fazer. Guarda uma coisa, não vai gerar emolumento, não gera emolumento se a responsabilidade é do cartório. Gera emolumento se o equívoco, na verdade, foi oriundo da parte. Foi a parte que forneceu uma informação equivocada. Por exemplo, alguém faz um protesto, solicita um protesto no requerimento, coloca o nome errado da pessoa, do devedor. E aí ele quer corrigir depois. Essa responsabilidade é de quem? É do apresentante. Então vai gerar aí custos para ele, tá bom? Cancelamento do protesto. Gente, quais são as hipóteses de cancelamento? Mediante a apresentação do título original pago. Então a pessoa foi lá, apresentou o título foi protestado e foi enviado de volta ao credor. É entregue ao credor o título. Uma vez protestado, atrás do título é anexado ao título o quê? Um registro, um documento certificando o protesto. Há uma certificação do protesto entregue a ele. Professor, mas foi enviado eletronicamente. Se foi enviado eletronicamente, pode ser materializado também e é certificado. Ou então ele recebeu o próprio instrumento. Tem gente que já dispensa eletronicamente, dispensa esse envio do próprio documento físico. E aí a gente não precisa materializar para certificar. Ele é feita a informação já no instrumento eletrônico. Então, para vocês terem ideia, aqui no meu cartório, tudo
todo o meu livro é nato digital, ele já nasce digital. Então, o instrumento de protesto ele é digital, ele nasceu digital, com assinatura digital e é enviado digitalmente para as pessoas. Eu não materializo nada aqui em termos de instrumento de protesto. Só quando a pessoa vem aqui fisicamente e tal, eu faço a materialização do título para poder fazer o quê? O cancelamento para ela, caso haja necessidade, ou então com a própria carta de anuência do credor a gente faz. Então, assim, ó, ou é o próprio título, para cancelar, gente, ou é o próprio título ou é a carta de anuência do credor com firma reconhecida, isso tudo fisicamente, tá? Porque se tem assinatura já digital no sistema ICP Brasil, não há necessidade mais de reconhecimento de firma, porque a autenticidade é dada pela própria assinatura. Por determinação judicial, é possível haver determinação judicial para cancelamento de título? Sim. A gente tem aqui a prescrição, sentença de inexistência de débito. Então, as sentenças judiciais você tem que cumprir. Muitas vezes essa sentença é determinando o cancelamento de um protesto, pode ser indevido ou devido, e aí o credor vai se responsabilizar pelas custas e tal. Sempre vai ter o recolhimento das custas, tá? A menos que haja um erro da administração pública. Aqui, por exemplo, em Rondônia, ele é isento. Então, os órgãos públicos geralmente gozam de isenção nos atos da atividade notarial registral. Por prescrição, interesse público, fundamento de jurisprudência e tal. Então, assim, a gente vai ver depois mais precisamente, porque aí o Código Nacional de Norma trata mais precisamente, a gente vai focar mais lá, porque a gente já está com 45 minutos já dessa aula aqui. Quanto à obrigação, foi extinta por sentença transitada em julgado, tá vendo? O responsável do cancelamento é feito pelo tabelião, tem um tabelião que faz o cancelamento, tá? Protesto para fins falimentares. O que a gente tem que guardar aqui, gente? Que só quem está sujeito à falência que pode ter protesto, pode ter apresentação de título para protesto com fins falimentares. E o que eu tenho que olhar para essa regra? Primeiro, se é pessoa jurídica. Só pessoa jurídica pode estar, empresária pode estar o quê? Ela pode estar submetida ao processo de falência, tá? E aí o protesto, para esse fim, ele vai exigir algumas coisas. Primeiro, que a intimação ela seja feita na sede do devedor e seja identificada a pessoa que recebeu a intimação. Nós vamos ver isso também mais lá no Código de Norma, mais especificamente, tá? Então, palavras-chave que eu tenho que guardar aqui, né? Intimação, lavratura, verbação, cancelamento, protesto falimentar, AR, prazo de 3 dias, guardar tudo isso aqui, que é o significado jurídico de cada um, tá bom? Beleza? As aplicações práticas em prova, né? Como é que eu vou fazer, e aqui tá o resuminho para vocês, tá bom? E é isso aí, aqui vem as questões. Gente, obrigado, essa aula já ficou com 40 e poucos minutos, tá? Prometo tentar diminuir, mas assim, é muita informação que eu aproveito para passar para vocês. Eu acabo entendendo que é bastante relevante, mas vocês só vão assistir essa aula se realmente vocês precisarem. Foque em assistir aula só de conteúdo em que você tenha fraqueza, que você constate fraqueza ou ameaça. Está no rol da tua fraqueza, da tua ameaça, você entra. Senão, não precisa estar assistindo essas videoaulas, tá bom? Foca só no material e na revisão e nos fichamentos, ok? Gente, beijo no coração de vocês. Vamos para a próxima aula agora.